Você se sente desvalorizado na odontologia? Às vezes, quando o paciente chega no seu consultório, ele tá com aquele ânimo de pechinchar contigo. Ele tá sempre querendo brigar por preço e nunca entende o valor do que você faz. E no fim das contas, você acaba cedendo porque é o que o mercado está fazendo. A gente está brigando por preço, a gente chegou nessa situação de brigar por preço. A live de hoje vai ser sobre isso. Eu vou explicar para vocês como que você faz para conquistar pacientes que te valorizam, tá? Eu espero que vocês aprendam tanto a parte técnica disso, tá? De como fazer essa valorização do paciente, como fazer essa valorização, o paciente te valorizar, mas também que você saia daqui animado, tá? Empenhado em realizar. Deixa eu só enviar aqui um WhatsApp pro pessoal para avisar que a live tá começando. Então, olha só, gente. Eu queria que vocês falassem, vocês que já estão aqui, de onde vocês são e qual é a especialidade de vocês. De onde vocês são e qual é a especialidade de vocês. Goiânia, doutora Meira de Goiânia. A Ju é do Rio. Ah, Ju, você é do Rio. Doutora Meira é ortodontista. A Aru, que é de Linhares do Espírito Santo, é ortodontista também. Vamos lá. Gente, ó, não sei se vocês viram a minha postagem de ontem à noite. Eu estou começando um movimento e eu preciso do apoio de vocês, tá bom? Um movimento pra gente ajudar a trazer a odonto pra cima de novo, tá? A odonto era uma das profissões mais nobres que existiam, né? E o que os dentistas ouviam antigamente da odonto, né? Eles ouviam que o cara formou em odontologia, vai ficar rico. Não era isso que eu via? Formou em odontologia, vai ficar rico. É só abrir as portas que os pacientes vêm, tá? Isso eram os tempos de ouro da odontologia. E com o passar do tempo, a gente foi perdendo isso, não é? Por quê? Porque os dentistas foram se desvalorizando, os dentistas foram perdendo essa noção do valor deles, foram disputando preços, né? Então começou a disputa por preços e tudo isso fez com que a gente perdesse o nosso brilho, com que a gente perdesse o encantamento que a gente gera no paciente. Então, os meus professores da especialização falavam que quando eles eram adolescentes, muitos ortodontistas, né, eles se tornaram ortodontistas por causa da experiência com ortodontistas, né? Então, muitos dos meus professores falavam assim, porque na minha época, fazer um tratamento ortodôntico era muito difícil. A gente que tinha dinheiro, tinha condições de fazer o tratamento, o pai pedia pra gente decidir se a gente queria ganhar um carro ou se a gente ia fazer um tratamento ortodôntico, porque realmente era muito caro. Porque tinham poucos ortodontistas e a ortodontia em si era cara, né? Ela era muito mais difícil de fazer. Hoje nós temos muitas facilidades, né? Porque naquela época eu jamais seria ortodontista, na época que tinha que anelar todos os dentes, de molar a molar, e soldar todos os brackets. Então, essa era uma época que eu jamais seria ortodontista, tá? Mas a gente tinha os benefícios, porque a gente era valorizado, a gente era tanto como profissional, quanto de ser visto como remunerado e de ser visto como um profissional de valor mesmo, né? E, gente, eu acho que mesmo nós dentistas temos aquela saudade do que nunca vivi, né? Aquela saudade do que nunca vivi, porque lá na faculdade a gente ouviu uma história de que não precisava fazer marketing, de que era só começar a trabalhar, fazer bem feito,
que os próprios pacientes, pelo boca a boca, iriam encher a nossa agenda. E hoje isso não existe mais, né? Não existe. A gente tem que pegar pela nossa mão, né? Na nossa mão, a capacidade, a necessidade de fazer o que é necessário, né? E aí, o que eu vou falar aqui com vocês? Existem 3 tipos de pessoa que consomem o meu conteúdo. 3 tipos de dentista que consomem o meu conteúdo. Tem o dentista, que eu falo que são as minhas monitoras, tá? Ou meus monitores, que eles vêm aqui, eles assistem a aula, eles aplicam e eles têm resultado, tá? Então, teve um monte de gente que durante o curso Nada Básico aplicou as coisas que eu ensinei e teve agendamento. Teve gente que teve aumento de seguidor, teve gente que teve paciente interessado e teve gente que fechou tratamento apenas com o conteúdo Nada Básico, com o conteúdo gratuito que eu dou aqui, com o conteúdo que eu dou nas lives e com o conteúdo que eu dei no curso gratuito, que acabou faz pouco tempo, né? Que foi mês passado. Então, assim, tem esse tipo de pessoa, que eu tô chamando de monitores, tá? Aí tem a galera que é o pessoal do mediano, o pessoal que vai lá, que vai pra faculdade, assiste as aulas, faz as provas, mas assim, ele não consegue aplicar exatamente o que o professor fala, sabe? Eu dou aqui as receitinhas pra vocês, mas vocês não aplicam a receitinha no pé da letra. Vocês vão lá, vocês fazem, vocês realizam, vocês têm resultados, mas não é aquele resultado uau, né? Melhora, devagarzinho vai melhorando, mas tá faltando um pouquinho, tá faltando um temperinho, entendeu? Tá faltando seguir a risca, que é a receitinha. E tem a galera do fundão. A galera do fundão, o que a galera do fundão vai? A galera do fundão vai pra faculdade, ela não reprova, ela tá lá, ela aparece nas aulas, mas ela não tá de presente, ela tá lá de corpo, mas ela não tá lá de aula. Ela não aplica, né? Não realiza, ela não faz o que é necessário para ter a transformação, para se tornar um profissional uau. Né? O profissional foda, tá? E é exatamente isso que a gente vai falar aqui hoje, né? Para o paciente te valorizar, você tem que demonstrar isso de ser um profissional foda, tá? E é isso que eu vou ensinar vocês. Com certeza, você é foda em alguma coisa. Você é muito bom em alguma coisa. E a gente precisa extrair isso aí para poder botar para fora, tá? Então, eu vou começar a aula de hoje contando uma fábula, tá? Uma fábula. Quem aí gosta de fábula e sente falta das fábulas? Então, hoje eu li uma história da águia e da galinha. Eu fui atrás de uma fábula para poder contar para vocês. É a história da águia e da galinha. Um fazendeiro foi um dia na floresta e ele encontrou um passarinho caído no chão. E ele levou esse passarinho para casa, um filhotinho, e colocou dentro do galinheiro com as galinhas, para as galinhas cuidarem lá junto com os pintinhos. Aí esse passarinho cresceu e ele era um gavião. Ele era um gavião, uma águia, né? É da águia e da galinha. Ele era uma águia. Mas ele foi criado pela galinha. Então ele ciscava o chão, ele comia o milho do chão, né? E a galinha, que era, teoricamente, um tipo de alimento para ele, né? Acabou virando a mãe dele e aquilo que ele conhecia. Aí um dia chegou um cientista nessa fazenda e olhou aquele galinheiro e viu uma águia dentro do galinheiro. Como assim uma águia dentro do galinheiro? Aí o fazendeiro contou a história pra ele. Não, um dia eu fui na floresta e aí eu encontrei aquele pintinho, aquele passarinho, filhotinho lá, e aí eu trouxe pra casa e coloquei junto com as galinhas pra poder sobreviver, porque ele não tinha muita pena e se ele ficasse ali, ele ia morrer de frio. E aí eu coloquei ele junto com as galinhas. E aí a galinha criou ele. E hoje ele acha que ele é uma galinha. Ele cisca, ele come a comida da galinha. Ele fica no puleiro. Ele faz tudo igual a galinha. Aí o cara falou assim, não, isso não é possível. Ele é uma águia, ele tem que voar. Aí ele falou assim, não, vamos ver. Aí o fazendeiro falou assim, não, ele não voa, ele não voa. Ele faz igual a galinha. Aí o cara, não, ele vai voar. Ele pegou a águia e jogou pro alto assim, águia, você é uma águia, você sabe voar. Sua asa é grande, sua asa é forte, você tem que conseguir voar. Jogou a águia pra cima e ela fez um voo igual ao da galinha e caiu no chão. Aí ele ficou muito indignado, né? Aí ele disse, não, ele vai voar, a gente vai ter que fazer ele voar. Aí ele subiu no telhado da casa e jogou de novo a águia pra cima. A águia fez aquele voinho tosco da galinha e caiu no chão. Olhou para as galinhas lá embaixo, foi para perto da galinha e ficou lá no chão igual as outras galinhas. E aí o cientista ficou muito bravo. No outro dia, não,
A gente vai fazer esse negócio voar. Ele é uma águia, ele tem que voar. Aí foi lá, subiu lá no alto da montanha. Aí a águia ficava se tremendo, né, de medo de ver aquela situação que ela nunca experimentou, nervosa. Aí o cara pegou e levantou ela lá no alto. Aí ela viu o sol, assim, bem no olho dela. Se assustou com aquilo. E aí abriu a asa pra poder, por causa do susto. E aí o cara jogou ela pra cima e ela voou. Ela voou alto, 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 alto. E nunca mais voltou a ser uma galinha e se transformou numa águia. Por que eu tô contando essa história? Essa história é pra vocês entenderem que tem coisas que acontecem no decorrer da nossa vida que prendem a gente em uma situação que faz com que a gente seja menor do que o nosso potencial. Gente, eu fico até arrepiada de falar. E ficar preso a uma situação que diminui o nosso potencial, não tem nada pior. Não tem nada pior. Porque eu acredito que a gente veio pro mundo para realizar as melhores coisas. E a gente tá preso numa situação em que a odontologia, o mercado odontológico tá prendendo a gente de um jeito que a gente é menor do que o que a gente merece. Que a gente é menor do que o nosso potencial. Nós temos um potencial enorme para alterar a vida das pessoas, para trazer saúde, para trazer autoestima, para fazer com que evitar a morte de algumas pessoas, tá? Então, dos pacientes que mais mexeu comigo foi um que me contou que ele estava prestes a se suicidar antes de fazer a cirurgia ortognática, porque ele não dormia, porque ele não respirava e a vida dele era muito ruim. Ele estava prestes a se suicidar. E aí, quando ele fez a cirurgia, a vida dele voltou a ser boa. Ou seja, o procedimento que a gente fez nele salvou a vida dele. E a vida dos filhos dele, que iam ter que crescer sem um pai, porque o pai dele ia se suicidar, porque não conseguia dormir. E aí, hoje, a odontologia, ela está cada vez se inferiorizando mais. Por quê? Porque a gente está focando nos procedimentos. A gente não está focando no nosso paciente, na transformação que a gente gera, e a gente não está focando na gente como geradores de transformação. Quando... Deve estar horrível o áudio, né? Eu esqueci de botar o fone. Quando a gente foca na transformação, no que a gente pode gerar no nosso paciente, no que a gente já gerou em outros pacientes, a gente eleva o nome da odontologia, tá? E isso faz com que os nossos pacientes vejam o poder que a gente tem, tá? De trazer saúde, de trazer autoestima, de recuperar vidas, tá? Vocês aqui têm um dom enorme. Vocês têm uma história enorme de transformação, de salvar vidas. E vocês não estão usando isso. E toda vez que você não usa isso, que você não usa a sua história, que você não usa a história dos pacientes, você está ajudando a desvalorizar a odontologia. Porque você não está comunicando para a massa o tanto que nós, dentistas, somos fodas. Toda vez que você faz um antes e depois de uma boca, mostrando o seu trabalho lindo e maravilhoso, mas você só mostra a boca, você está ajudando a desvalorizar a odontologia. Por quê? Porque você não contou a história de transformação que tem ali. Você não mostrou a mudança que aquele paciente teve ali, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que focar na transformação, a gente tem que focar na história do paciente. O que a gente mudou na vida daquele paciente? Se eu chegasse aqui para vocês com a polissonografia desse paciente e mostrasse para vocês que ele tinha 60 apneias por hora, a cada minuto de sono dele, ele era engasgado pela apneia dele. E no final do tratamento, ele foi para um nível normal de 5 apneias por hora. E ele virou uma pessoa normal. Isso ia ser importante para vocês? Se você souber o que é apneia, sim. Agora, quando eu conto para vocês que ele estava a ponto de suicidar,
e hoje ele tem uma vida normal, ele virou um esportista, ele tá vendo o filho dele crescer, isso mexe com vocês, porque vocês conseguem ver o potencial na vida dele. O que tava horrível e foi recuperado. O desespero daquela pessoa, a glória daquela pessoa, tá? Então isso é um antes e depois, tá? Então, pra gente conquistar os pacientes que nos valorizam, primeiro a gente tem que entender o valor que a gente gera, tá? Então, número 1, pode anotar, gente. Agora é o conteúdo. Agora é o conteúdo. Pode anotar. Pega aí caneta, pega papel e vai anotar. Bom dia, gente. Bom dia quem tá chegando agora. Ó, vamos lá. A primeira coisa, você tem que saber a transformação que você gera, tá? Saiba a transformação que você gera. Aquela transformação profunda, tá? Isso é extremamente difícil da gente entender, porque no passar dos anos, a gente foi virando tecnicista, 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 e a gente acha que a transformação tá ali na boca do paciente, mas não tá. Ela é muito mais profunda. Ela altera coisas na vida dela. Altera o relacionamento dela, altera o emprego dela, altera a autoestima dela, altera a saúde dela. Então, para aí e pensa. Qual é a transformação profunda? Número 2. Número 2. Quais são as histórias mais incríveis que você já gerou? Quais são as vidas que você já gerou? Quais são as histórias que você já gerou? A melhor história, aquela que te arrepia. Do jeito que eu fiquei arrepiada aqui de contar pra vocês, tá? E pensem no contraponto do mundo horrível que a pessoa vivia para o mundo maravilhoso que ela vive hoje. E você sendo a via, tá? Não é o procedimento, é você sendo a via dessa transformação, tá? Quando a gente foca no procedimento, a sensação que o paciente tem é de que qualquer dentista pode gerar essa transformação nele. O dentista do plano, o dentista recém-formado, o dentista mais barato. Ele vai achar que o agente de transformação dele é a lente de contato, e não você, que estudou 1000 anos, que já tratou 200 pacientes, que já se lascou fazendo errado, usando a técnica que você aprendeu no curso, que já foi atrás de 5, 6 laboratórios até achar um cara que consegue fazer uma lente de contato imperceptível, que já refez vários trabalhos porque o término gengival não estava perfeito, e você, por ser extremamente ético, por valorizar a odontologia, foi lá e tirou do seu bolso o dinheiro para fazer aquilo de novo e pagou um protético de novo, porque você percebeu que seu preparo não estava bom o suficiente, você assumiu o erro e foi lá e refez, tá? A sua história é o que te construiu. E é você que é o agente de transformação do seu paciente, tá? Não é o procedimento. Foque em você e na transformação do paciente, tá? E aí você vai produzir conteúdo e vai falar sobre isso. Fale da sua história. Fale da história do seu paciente. Fale das dificuldades, dos detalhes para que aquela resina fique perfeita, para que aquela lente de contato fique perfeita. Fale das coisas que você precisa prestar atenção para que o paciente que depende de você, entendeu? Isso é uma coisa que eu falo muito pro pessoal do Invisalign. A gente tem que surfar a onda do Invisalign, quem faz Invisalign. Porque a Invisalign está gastando muito dinheiro para fazer o nome dela crescer. Só que nós, dentistas, temos que entender que a gente, quando a gente surfa a onda do Invisalign, pode ser que um dia o Invisalign dê a rasteira na gente e abra o Invisalign para qualquer dentista, abra uma loja do Invisalign que o paciente vai lá e leva o kit dele completo para casa, e que o dentista é visto só na primeira consulta para colocar os attachments e pronto, e acabou.
A gente pode tomar essa rasteira. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que mostrar o tempo todo no nosso conteúdo o que só a gente, como um profissional técnico, um profissional treinado, um profissional com história, um profissional que já se lascou com aqueles procedimentos, o que a gente sabe que ninguém mais sabe. Tá? E aí a gente tem que falar. E aí a gente vai falar na nossa rede social, a gente vai falar na primeira consulta, a gente vai falar durante os procedimentos, a gente vai marcar eventos em lugares onde os seus pacientes frequentam. É numa livraria? Vai lá, marca um evento na cultura para poder falar sobre o que você faz. Com foco na transformação. Na transformação. Tá? Sempre o seu conteúdo tem que ter o foco na transformação. E o segundo ponto é você. Tá? E aí, na hora que você falar, você vai fazer o seu paciente acreditar. Só que você, hoje, é águia ou é galinha? Você acredita em você? Você acha que você realmente é muito bom? Porque eu tenho certeza que você é bom. Em alguma coisa você é bom. Porque você é formado no Brasil. O Brasil é o maior celeiro dos melhores dentistas do mundo. Nossa odontologia é muito boa. Os nossos profissionais ruins são bons, iguais os profissionais. São melhores ou iguais os bons profissionais lá de fora. Nós somos um lugar com profissionais bons. E tem alguma coisa que você é muito bom. Só que talvez você esteja gastando a sua energia, o seu tempo com alguma coisa que você não é bom. Foca a energia no que você é bom. E aí você vai descobrir a águia que tem dentro de você. Ao invés de você ficar sendo igual a todo mundo, galinha igual a todo mundo, que faz tudo, que trata tudo, que resolve o problema de todo mundo, aonde que você é águia e aonde você é galinha, deixa para você focar essa energia em um ponto, para você ser águia naquele ponto. Ao invés de você ficar sendo mediano em tudo, seja águia em uma coisa. E aí, com o tempo, depois que você for muito foda naquilo, você vai abrindo a sua asa um pouquinho mais para poder pegar coisas extras. Mas seja muito bom em uma coisa, em resolver o problema de uma pessoa. Foi exatamente sobre isso a aulinha dos stories de ontem. Sobre como, onde investir para poder se destacar, para criar um ponto de destaque. Primeiro você tem que saber a sua história. Não é comprar um iTero, não é comprar um scanner intraoral. Talvez seja. Não é fazer um outro curso. Talvez seja. Mas não necessariamente é. Primeiro você tem que entender aonde você já é águia ou quase águia para você poder voar o seu voo mais alto. Senão você vai ficar aqui, ó, voando no meio de todo mundo. Né? No chão, ciscando no chão, atendendo convênio, né? Fazendo igual todo mundo tá fazendo. Sem conseguir cobrar consulta, né? Então a gente tem que pegar essas coisas e fazer. Então o quarto ponto é acredite. Ache onde você é foda. Tá? Quarto ponto é isso. E aí, é aí que você vai encontrar os pacientes que te valorizam. É aí que você vai demonstrar para os pacientes que já frequentam o seu consultório que você é muito bom. Que você realmente é foda, que ele tem que ter orgulho de ser seu paciente. Que ele tem que divulgar o seu nome e falar assim, nossa, a minha dentista é muito boa, a minha dentista é foda, olha isso aqui. E aí aperta no aviãozinho da sua postagem e compartilha com os amigos. Entendeu? E aí o boca a boca volta a funcionar. Porque o boca a boca hoje em dia tá na rede social, mas você tem que comunicar que você é foda. Se você for mais do mesmo, ele não vai compartilhar. Ele não vai compartilhar. Antigamente, o boca a boca funcionava porque não tinha isso. Não tinha formas da pessoa te pesquisar. Tá? E aí, o que acontece? Na hora que a pessoa não te conhece, ela liga no consultório querendo saber alguma coisa, e você encaminha o seu Instagram, e ela vê, puta que pariu, essa dentista é foda mesmo. Ela vai se convencer de que você é a melhor opção para ela. Então, você tem que comunicar. Usa a rede social ao seu favor, gente.
Ao invés da gente passar horas e horas perdendo nosso tempo fuçando na vida dos outros, usa ele para comunicar o que você tem de bom. E comunica em todos os lugares, comunica no Instagram, comunica dentro do seu consultório. Se o seu público está no Facebook, comunica no Facebook. Comece a fazer lives. Comece a fazer lives. Depois eu vou fazer um dia de aula só para explicar para vocês como que a gente faz uma live mais interessante. Faça as suas lives e poste elas no YouTube. Você não precisa... Você pode sim gastar energia para produzir um conteúdo exclusivo para o YouTube, vale a pena, tá? Mas a gente não tem muito tempo. Então faça a sua live, faça ela de um jeito interessante e faça o download dela e poste lá no YouTube, tá? É um conteúdo eterno o YouTube, é um conteúdo eterno. Não é efêmero igual o Instagram, então vale muito a pena a gente repostar as coisas do Instagram lá no YouTube quando dá. Tá? E aí, o que o paciente vai ver quando ele te olhar? O seu paciente que já está dentro do consultório, ele vai te admirar. Os seus antigos pacientes que não vão mais no seu consultório, eles vão falar, nossa, realmente, essa doutora era muito boa, por que eu parei de ir para lá? E aí, eles vão voltar a ir para o seu consultório. E aí, quando você comunica dessa forma, o paciente que vem do seu Instagram, ele nem vai cogitar perguntar se você atende convênio, gente. Ele nem vai cogitar isso. Ele nem vai cogitar. E aí você tem que treinar a sua secretária para ela não oferecer convênio. Porque ela corta a sua perna na hora que ela atende o telefone e pergunta assim, é convênio ou particular? Ela corta a sua perna. Porque às vezes a pessoa estava disposta a pagar a consulta particular para você e ela vai ser atendida pelo convênio porque a sua secretária cortou a sua perna. Entendeu? Isso do convênio ou particular é coisa de galinha que tá fazendo igual a todo mundo. Faça diferente. Crie um script para sua secretária. Faça a lista dos seus valores. Quais são os seus valores como dentista, você sabe? Quais são os seus valores como dentista? Por exemplo, dos meus valores, o mais importante é a pontualidade. Eu sou muito pontual. Meus pacientes não esperam na recepção. Tanto é que dá assim, 8h02, eu não estou no consultório, a secretária liga. Lília, aconteceu alguma coisa, você está chegando? Porque não é normal. 8h02 as meninas me mandam mensagem. Porque eu sempre chego lá antes. Então, comunique isso. Se você é proprietária do seu consultório, eu comunico na primeira consulta, porque eu não tenho meu próprio consultório. Mas se você é proprietária do seu consultório, quais são os seus valores como profissional? O que você acha? Como que seria incrível se o paciente ligar lá no seu consultório, querendo fazer um tratamento, a sua secretária falar assim, ao invés dela falar assim, consultório da doutora fulana, boa tarde, ela falar, eu sou a fulana da clínica tal, aqui nós prezamos que o paciente tenha um atendimento rápido, pontual e ético. Sou a Fernanda, posso te ajudar? Você já fala os seus valores ali no início. Aí o paciente vai falar assim, poxa, que legal, eu gosto dessas 3 coisas, eu gosto desses valores dessa clínica. Nossa, pontualidade? Num consultório odontológico? Uau! Só que você vai ter que viver isso. Tá? E aí assim, você já começa a se valorizar desde a primeira ligação. Aí o cara ligou lá para saber se você atendia convênio e ele já teve uma recepção totalmente diferente. Ele já viu que você é diferente. Ele já viu que o que você quer é ajudar ele, é resolver o problema dele de uma forma diferente de todo mundo. E aí você se diferencia e aí o paciente te valoriza. Tá? Agora, o paciente vai valorizar uma pessoa que faz as mesmas coisas que todo mundo, que trabalha do mesmo jeito que todo mundo, que tem os mesmos problemas que todo mundo, os mesmos defeitos que todo mundo. Águia ou galinha? Tá, gente? Águia ou galinha? A gente tem que ver aí. Onde que a gente vai se diferenciar? Tá? Perguntas? Perguntas? Vamos lá, vou falar, eu fui anotando aqui, ó, tá, para poder falar com vocês. Resuminho, tá? Resuminho para vocês fazerem. Tá? Resuminho para vocês fazerem.
Liste as transformações profundas que você gera. Não é só dente, não é só boca, é a vida da pessoa. Lá na vida da pessoa, quais as transformações que você gera? A gente mexe com autoestima. A autoestima, ela tem um poder imenso. Vai estudar autoestima para você ver. A autoestima faz a pessoa largar um marido que bate nela. A autoestima faz a pessoa largar um emprego que está sendo ruim, que está deixando ela triste. A autoestima faz a pessoa arranjar um namorado, um marido. A autoestima faz uma pessoa conseguir um emprego. Entendeu? A gente mexe com a autoestima da pessoa. Dependendo no mínimo, a odontologia mexe com a autoestima da pessoa. E a gente já gera uma transformação incrível. Tá? Mas, dependendo do que você faz, você gera transformações muito maiores. Tá? Muito maiores. Vai lá e pense nas histórias dos seus pacientes que você já transformou. Gente, ó, e dá-lhe conteúdo disso. Toda semana. Você tem que falar ou uma história de transformação ou explicar o poder profundo do que você faz. Toda semana. Já marca aí, ó. Segunda-feira é o dia de eu mostrar que o que eu faço é incrível. Marca aí na sua agenda. Segunda-feira. E começa a fazer essa postagem. E você vai ver o poder disso. Tá? Mas conte uma história bem contada. Vou até anotar aqui que eu vou fazer uma live para explicar para vocês sobre lives e uma sobre como contar histórias. Mas vocês podem ir para a internet estudar isso de história, viu, gente? Sobre como contar história. É uma arte, é um negócio que é difícil, não é fácil de dominar, não. Tá? Eu ainda não considero que eu dominei, eu continuo estudando sobre isso, sobre como contar histórias, tá? Tem um script, tem uma estrutura que a gente usa para contar, mas que é uma arte. Se fosse fácil escrever história, todo mundo era best-seller, né? Fabiola em tudo quanto é lugar. Na live, no consultório, no feed, nos stories, nos seus destaques, tá? Isso aqui, essa transformação é a coisa mais poderosa, tá? Na sua frase de impacto da bio, tá? Ó, não sei o que escrever na minha frase de impacto, na minha frase lá na bio, a minha frase de impacto da bio, é o início da sua bio, tá? Não sei o que fazer, não sei o que fazer. Para aí e pensa, qual foi a transformação mais incrível que você já gerou na vida de uma pessoa? Sintetiza isso em algumas palavras e coloca lá na sua bio. É isso que tem que estar lá. É a melhor história que você já fez. E aí, toda vez que você for fazer um conteúdo desse, de contar a história, de explicar a transformação que você gera, você vai fazer esse conteúdo, você vai postar. E logo depois que você fizer, você vai olhar para a sua bio. Minha bio está refletindo isso? É isso que a minha bio está contando? Se não estiver contando isso, você vai lá e arruma a sua bio. Tá? A bio... A descrição do perfil, ela é uma construção que a gente vai gradativamente fazendo isso. Devemos falar o nome dos pacientes? Não precisa, tá? Não precisa. É lógico que assim, se o paciente der autorização e a gente falar o nome, vai ter muito poder, tá? Se o paciente não der autorização ou ele não deixar você contar, você pode colocar um nome fictício e você pode falar quantas vezes você já leu uma história e você ficou presa mesmo assim nessa história. Ah, gente, eu vou contar pra vocês. Tipo assim, não é assim que começa uma história, tá? A história começa pelo problema, tá? Então, por exemplo, ele estava quase se matando porque não dormia bem. Eu começo assim a história. Hoje eu vou te contar a história do Fernando. Esse é um nome fictício para poder manter a privacidade dele. Esse meu paciente, após todo o fim do tratamento, 1 ano após terminar um tratamento, ele me contou uma história que mexeu muito comigo, porque eu não imaginava que eu tinha o poder de transformar tanto a vida de alguém assim. Como dentista, eu jamais achei que eu poderia tirar alguém de uma possibilidade de suicídio, mas foi isso que aconteceu com um paciente meu que fez
cirurgia ortognática por causa de um problema de apneia. Ele tinha um problema grave, que a respiração dele parava. Tá vendo como eu tô usando termos muito simples? E aí eu usei apneia e agora eu vou explicar o que é apneia. Ele tinha uma doença grave que parava a respiração dele 60 vezes por hora durante o sono. Você consegue imaginar a tortura que seria isso? Viver com isso? Pois é, o Fernando sabe. E era tão ruim, era tão angustiante que ele odiava a hora de dormir. E pensou em se suicidar por causa disso. Porque ele não conseguia descansar, ele passava apuros durante a noite, porque ele se engasgava e acordava com esses engasgos. E no outro dia ele tinha que trabalhar como se tudo estivesse normal. Essa é a vida do paciente que tem apneia do sono grave. Mas ele realizou a cirurgia e o problema dele foi corrigido totalmente e hoje ele dorme como uma pessoa normal, como eu, como você. Ele pratica esportes, ele está vendo os filhos dele crescer e ele está podendo viver a vida do jeito que ele nunca imaginou que viveria. Se você conhece alguém que aí você fala os sintomas. Por favor, encaminhe essa postagem para essa pessoa, que ela pode ter a vida dela mudada. Olha, gente, eu dei conteúdo? Me conta aqui, eu ensinei alguma coisa sobre a apneia do sono para alguém que não sabe o que é a apneia do sono? Eu dei conteúdo? Só que eu não dei um conteúdo seco. Eu dei um conteúdo que a pessoa vai gostar de ler. Eu já volto nas perguntas, tá, gente? Eu dei um conteúdo que as pessoas vão gostar de ler e elas vão ver a transformação de um jeito muito incrível. Gente, se isso não fosse tão poderoso, a gente não ia ficar ali grudado assistindo Irmãos à Obra. O que é Irmãos à Obra? É a transformação, é a casa no antes e a casa no depois. Vendo aqueles programas do Luciano Huck, vendo aquelas transformações do Gugu, de todo mundo, gente. Eu nem sei o nome do povo, porque tem muito tempo que eu não vejo TV, gente. Então, assim, é a transformação que prende a pessoa e a gente está transformando as pessoas todos os dias. Todos os dias a gente está transformando e a gente não está usando isso para falar. A gente não precisa expor a pessoa do jeito que elas são expostas na televisão. Do jeito que a gente expõe as pessoas quando a gente faz um antes e depois. A gente pode contar uma história com uma foto nossa aparecendo, não precisa nem ter a foto do antes, nem a foto do depois, nem uma foto com o paciente. Se o paciente quiser que você conte a história dele mostrando a cara dele, tira uma foto com ele, tira uma foto dele bem, dele feliz, dele do depois, e logo embaixo vai estar ali, ó, o desespero. Entendeu? O momento ruim, mas não precisa. Você pode mostrar só você. Tá? Então vamos lá, deixa eu ler aqui as perguntas. Alguma indicação de alguém aos sites que ensinam a contar histórias? Deixa eu pensar. Mas não. No meu curso eu ensino, eu dou um script, tá? Da história. Você é minha aluna, não é, Grácia? Lá no curso você vai receber o script da história, tá? Bem feitinho, bem explicadinho de como que faz. Vai ter uma aula bônus só sobre história. Mas assim, eu acho que se você colocar no YouTube, você vai aprender muita coisa, tá? No YouTube com certeza tem. Tipo, 99,9% do conteúdo do mundo tá no YouTube, gente, e no Google. Quase tudo a gente consegue aprender gratuitamente, tá? Só que vai estar bagunçado, vai estar desorganizado, você vai gastar muitas horas para aprender, mas, gente, tá lá, tá? Se você for procurar no Google, isso que eu tô contando aqui provavelmente vai estar lá, tá? Só que é a minha história, é como que eu fui construindo, é o meu ponto de vista, quantidade de horas que eu já li sobre isso, quantidade de
de livros que eu já li prestando atenção em como contam a história. Quantidade de vezes que eu assisto Irmãos à Obra prestando atenção, entendeu? Então, assim, eles mostram a emoção, eles mostram o sentimento, eles mostram a pessoa acumulada na casa do sogro porque vendeu a casa e não tem aonde morar e aí tá morando 5 pessoas num quarto, invadindo a casa do sogro, entendeu? Eles passam isso. E aí, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu comecei a enxergar esses detalhes nas coisas que eu vejo. Então, tanto é que eu falo pra vocês, eu mexo no Instagram por distração, sim, mas eu também tô ali estudando. Eu tô analisando. O post de ontem que eu fiz e que teve uma ótima repercussão, ele foi um post que eu estudei. Eu fiz um curso para poder aprender a contar a fazer aquele post, a conseguir passar a minha missão. Aquele é um post para mostrar a minha missão. E aí, toda vez que eu via alguém fazendo um conteúdo que era parecido com o que eu queria fazer, eu salvava e botava lá. Então, começa a fazer isso, cria uma pastinha de história. Toda vez que você lê uma história que mexeu contigo, salva esse post. E aí, depois, quando você for escrever a história, você dá uma estudada. A gente tem que estudar, tá? Tem que estudar. Não temos que pedir autorização para os pacientes para contar a história deles. Se você for colocar foto e nome, você tem que pedir, tá? Até primeiro nome, às vezes, nem precisa, tá? Mas se você for colocar a sua foto e não for falar o nome, for contar um nome diferente, não tem problema não, tá? Pode contar a história. Eu nem gosto muito de contar a história da pessoa com a foto dela, tá? Por quê? A gente tem que pegar bem pesado no antes, no desespero, na fase ruim. A gente tem que falar muito disso. E aí, eu acho invasivo eu contar a intimidade daquele paciente com a foto dele ali. Então, eu prefiro fazer postagens da história comigo, tá? Comigo, aparecendo eu. Ou em uma live, e aí eu vou perguntando pra pessoa como que a história dela. Aí é outra coisa, né? Porque também a pessoa vai contar o que ela quiser. Por isso o paciente falta a primeira consulta, porque ele não te valoriza, tá? E aí, eu já fiz uma aula, foi um post, como reduzir as faltas na primeira consulta, Ju. Tá lá no meu feed, alguma coisa assim, 5 técnicas para você diminuir as faltas. E eu tenho certeza que ali tem alguma coisa de valorização. Porque se ele não te valoriza, ele vai faltar mesmo, tá? É bem isso. Devemos contar as histórias num vídeo ou por escrito? De todos os jeitos. De todos os jeitos. IGTV, no YouTube, textão, tá? Nos stories, de todos os jeitos, tá? Em todos os lugares. É muito poderoso e a gente tem que usar mesmo. E a mesma história mesmo, a gente pode contar a mesma história várias vezes, tá? Eu gosto mais de histórias escritas, tá? Eu gosto de ler histórias escritas. Mas quando a gente grava um vídeo, a gente consegue demonstrar emoção. A gente, como profissional, consegue demonstrar emoção de ter tratado aquele caso, tá? E demonstrar a nossa emoção torna a gente gente, tá? Torna a gente gente e aí faz com que isso aproxime o paciente da gente, tá? Então, assim, nossa, não é uma pessoa fria. É uma pessoa que se importa, ela realmente quer ajudar a gente, tá? E aí tira um monte das objeções do paciente em relação a gente, que a gente tá ali só por dinheiro, que a gente cobra caro demais. Não, a gente cobra caro porque a nossa transformação é muito grande, porque a gente estudou muito pra estar ali, tá? Que, tipo, 5 anos atrás você não fazia tão bem feito quanto você faz hoje. E que essa sua história, todos os pacientes que passaram por você foi o que você aprendeu pra chegar aqui, tá? Então, gente, ó, agora tem que decidir se você vai ser aquela aluna monitora que vai pegar a receitinha que eu dei aqui pra você e vai aplicar hoje ou amanhã e vai contar uma história com emoção, com o antes de como que era, começando pelo antes. Para e pensa o que que era a pior coisa na vida daquele paciente e usa isso logo no início, tá? Vocês gastam os primeiros segundos se apresentando. Oi, eu sou a fulana. Sou ortodontista e vim aqui falar pra vocês sobre um caso que eu atendi. A pessoa já rolou o seu feed.
Agora, se você começar, eu tenho um paciente que estava pensando em se matar. Ó, dá até uma aceleradinha no coração. Tá bom? Para ensinar na pior coisa que você tem ali para falar daquela história. Tá? É por aí que você começa, é um momento de impacto. Isso também é outra coisa para você estudar, tá bom, gente? Clickbait. Vai pro YouTube e vai estudar como que faz uma clickbait, como que você faz a pessoa querer clicar no que você tá numa frase. É uma frase que faz a pessoa clicar. Uma frase e uma imagem que faz a pessoa clicar. Isso é clickbait. A galera do YouTube é foda nisso, tá? E a gente tem que ir aprendendo, porque é isso aí, é o mundo de hoje, tá? Então, você vai ser monitora e vai aplicar e vai fazer a receitinha que eu dei aqui pra você hoje. Seguir à risca a receita, porque se você pega uma receita de bolo e acrescenta alguma coisa ou pula a ordem, não vai dar certo. Se for pão, então, o pão não cresce. Não cresce o pão. Então, tem que ser monitora, tem que seguir a receitinha e fazer direitinho. E aí você vai ter resultado. E aí eu quero ouvir o resultado que você teve, tá? Você pode ser uma aluna mediana e ir lá e aplicar normal, tá? Normal. Por quê? Porque você vai aplicar, você vai assistir essa live de novo e você vai ver aonde você errou. Vai lá, faz, assiste a live de novo, vai ficar salva no IGTV. Assiste a live de novo. Putz, errei nisso. Faz, analisa, melhora. Pra você sair do aluno mediano e virar um monitor. Fica bom, fica foda. Às vezes demora. Se eu mostrar pra vocês os meus desenhos, eu fiz aula de desenho, porque eu desenho muito na consulta pra explicar pro paciente. E toda vez que eu desenhava um molar, parecia um sorvete. Toda vez que eu desenhava um dente, parecia um sorvete. Um molar não, né? Um dente parecia um sorvete. Fui fazer aula de desenho. E tem as sequências, assim, eu desenhava tudo 3 vezes. A primeira vez era ridícula, a segunda vez já aparecia o que eu tava querendo desenhar e a terceira vez ficava muito legal. Então, faz, analisa, melhora. Faz, analisa, melhora. Faz, analisa, melhora. Não tem como fazer perfeitamente, de primeira. Mas se você seguir a receitinha que eu tô dando aqui, vai ficar melhor do que se você não seguir receita nenhuma. Tá? Ou você pode ser só do fundão e ficou aqui, escutou, internalizou isso, mas não vai aplicar. Não vai aplicar. Não vai aplicar no consultório, não vai aplicar no feed, não vai aplicar nos stories, não vai aplicar nas suas lives, tá? Toda live você pode começar contando uma história de alguém, de um paciente seu, tá? Uma história de transformação, tá bom? Aplique isso. Tá? Aplique isso. Toda vez que você for falar de um procedimento, pense qual é a transformação desse procedimento e comece falando sobre a transformação ao invés de falar do procedimento. Tá? A hashtag de hoje, ó, gente, hashtag de hoje. Quem vai tirar print aí e postar lá nos stories, a hashtag de hoje é transformação. Nós fazemos transformação. Nós geramos uma transformação. Tá? Aprenda quais são as suas transformações e comunique elas. E aí o seu paciente vai te valorizar. Ele vai te valorizar. Porque você não está vendendo lente de contato. Você está vendendo um marido novo. Um emprego novo. Autoconfiança. Autoestima. É isso que eles querem comprar. A lente de contato pode entregar isso. Uma cirurgia plástica no nariz também. Emagrecer também pode entregar isso. Agora entenda, eles compram a transformação e não o serviço. Então, comunique a transformação. É isso que gera valor, tá? É isso que valoriza. Então vai lá e vai fundo, gente. É fundo mesmo. Não é fácil descobrir, tá? Não é fácil, é um estudo. De autoconhecimento, de você estudar a sua vida e entender quem você é, tá? Você não é um dentista, você é um agente de transformação. Agora, qual é a transformação que você gera? Qual é a que você mais gosta de gerar? Comunica isso. E você vai encher o seu consultório desses pacientes. E eles vão estar dispostos a pagar bem mais. Por quê? Porque tem um monte de dentista aí, ó, que é águia e sabe que é águia e que tá cobrando 3, 4, 10 vezes mais do que você.
E não necessariamente ele é melhor do que você tecnicamente. Mas a sua autoestima tá te botando lá junto com as galinhas. Tá? Vou encerrar hoje. Hoje foi, tipo, porrada, né, gente? Tapa na cara. Hoje foi pesado. Vou encerrar hoje para vocês fazerem a atividade, tá? A partir de agora, toda live de sábado, eu vou dar uma missão para vocês, tá? Então, a missão de hoje é essa. Eu quero que vocês, pode ser no Stories, pode ser no feed, eu quero que você faça uma postagem, usa a hashtag da transformação e me marca, para eu saber que você assistiu a live, tá? Pode me marcar pequenininho, não precisa aparecer meu nome. Se você quiser que apareça o seu nome para os seus colegas dentistas verem que a gente está nesse movimento de valorização da odontologia, pode colocar e chamar os dentistas para me seguir, eu vou agradecer, porque realmente a minha missão é essa, a minha missão é valorizar o dentista para que a gente consiga tirar a odontologia dessa lama que a odontologia tá, porque tá numa lama, gente. Eu fiquei chocada quando eu fiz um anúncio no Instagram de um post falando de uma dentista que recebia R$ 22 numa extração. E uma outra dentista me comentou que o convênio que ela atendia pagava 14. R$ 14 numa extração. Isso é o cúmulo. Isso, eu tenho certeza que se for botar na ponta do lápis, é trabalho escravo. Que precisa ser investigado pelo Ministério Público. Mas o meu poder é estar aqui para valorizar você, para você se sentir valorizado, para você comunicar isso, aprender a comunicar isso de forma correta, para o seu paciente te valorizar e ele entender que não tem condições de pagar R$14,90 para Riachuelo e ele querer ter um mundo de procedimentos, inclusos em R$14,90 e de qualidade. Ter saúde bucal e ter autoestima e ter tudo, não. Tá? Então a hashtag a gente vai usar é transformação hoje. Faz lá, pode fazer nos stories, tá? Pode fazer no feed, aonde for. Faz e me marca que eu quero ver vocês fazendo. E vamos chamar mais gente para esse movimento, tá? De valorização da odontologia. Já recebi R$2 em um dente de leite que tirei. Aí saí da clínica. Pois é. E assim, ainda tem isso, né? Porque tem o dentista que é dono da clínica e que vai receber tudo que o plano de saúde paga. Tem o dentista que é dono da clínica, mas quem vai fazer o procedimento é outro dentista. E aí vai dividir esse prejuízo, né? Porque lucro não é. Gente, R$2. R$2 é o que o flanelinha quer receber. Aqui em Brasília, né? Que flanelinha é barato. Porque lá no Rio, 10 anos atrás, quando eu fui, era no mínimo 5. Não, gente, pelo amor de Deus. Eu vou deixar salva, tá? Eu vou deixar salva. E eu vou encerrar logo, porque eu só tenho mais 5 minutos, senão ela vai cair e a gente perde, tá? Um beijo, ó. Hashtag transformação. Ah, eu vou botar aquele filtro meu de... Esse aqui, ó. Pra quem quiser tirar um print pra postar. Deixa eu desativar os comentários. Pronto, gente, ó. Eu adoro esse filtro. Vou encerrar, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês. Eu quero ver vocês fazendo pra gente poder, ó, levar a odontologia pro topo de novo, tá bom? Rumo ao topo. Um beijo e tchau.